preocupes com Ora bem, não se trata disto mais sobre formação, mas sim uma área de nós temos alguma preocupação, porque alguém perguntou, pensava que eu já não estava cá, não. Estou, apesar de que eu, no último ano não se fez nada disto para motoristas, também não se fez nada no ano anterior. E agora, quando a Associação me convidou, porque eu tenho estado noutras atividades, eu disse sim, mas um dos temas que vos trago aqui, se não servir para a vossa vida profissional, tem muita utilidade na vossa vida pessoal. Eu alerto-vos que cada vez mais há um tema que hoje é uma grande preocupação em termos do mundo inteiro e fundamentalmente na Europa, que se prende com a saúde mental. A saúde mental é o equilíbrio entre aquilo que eu, na minha área psicológica e a minha área física. Nós vamos aqui abordar algo que tem a ver com a ciência e que também tem a ver para nós compreendermos os mecanismos que nos levam às decisões. Vamos começar por falar de uma coisa muito simples. Vamos começar com uma história muito pequena para conseguir situar. Um dia, na cidade do Porto, no Santa Catarina, está um pedinho sentado numa caixa de esmola, obviamente. As pessoas vão passando, vão deixando até que há uma bela altura em que aparece um sujeito e que lhe diz para ele, para o pedinte: estás aí sentado há muitos anos? Estou aqui há muito tempo, mais de 20 anos. Estás sempre sentado em cima dessa caixa? Estou. E o que é que tem essa caixa? Não sei, não me preocupei em saber o que tem essa caixa. Então por que não abres? Para que cá? Ela está vazia de certeza. É a minha companheira, mas abre a caixa. Bem, o homem insistiu tanto com o pedinte chateado abriu a caixa. E quando abriu a caixa, ficou pasmado porque lá dentro tinha pequenas moedas de ouro. Quer isto dizer que nós, na vida, estamos sempre preocupados com os que nos rodeiam, mas nunca abrimos a verdadeira essência do que somos. Quero-vos também referenciar outra questão. Vamos aqui refletir sobre uma coisa. Uma coisa é a sintonia, outra coisa é a sincronia. Sintonizar com as pessoas em sintonia, quando entramos em sintonia, nós estamos atentos a tudo aquilo que as pessoas nos vão dizer. Mas depois temos que estar simples. Vamos um exemplo. Todos os dias de manhã, quando vocês chegam junto do vosso caminhão, vocês ligam o motor e todos os aparelhos que estão colocados à volta do motor, evidentemente, entram em sintonia com esse simples movimento. A situação da bomba de gasolina, do bombardeiro, a situação dos óleos, tudo nos aparece no quadro do tablier a indicar que está tudo em sintonia com aquele processo da bateria, inclusivamente a parte carga elétrica. Mas o que é verdade é que o motor está a trabalhar, o meu carro está ali parado. Porquê? Tudo está em sintonia, mas falta uma sincronia. Qual é? É eu meter a mudança para o carro agora. A vida é igual. Nós podemos estar aqui horas a escutar, a sintonizar, mas se não nos decidimos a tal caixa com as barras, portanto as moedas de ouro, a entrar por nossa vontade, sincronizar o que acabamos de escutar para ter movimento, não vamos a lado. Isto é importante, porque no dia a dia, quando nós estamos a trabalhar, torna-se evidente que nós estamos em sintonia com toda a estrutura onde estamos envolvidos, mas depois, por vezes, temos necessidade de entrar em contacto com alguém para escutar as nossas necessidades e tem que haver uma forma síncrona, portanto, que realmente consiga movimentar aquilo que são as nossas carências. Por isso, meus caros amigos, quando nós falamos de saúde mental, estamos a abordar uma realidade da nossa própria sociedade. Há estudos que neste momento apontam que na Comunidade Europeia cerca de 15% da população da Europa tem um problema muitíssimo grave de equilíbrio entre a área psicológica e a área física. Portugal, temos sempre alguns recordes, como temos muitos, não é? Infelizmente, algumas áreas não devemos ter, em vez de 15% é 25%. Quer isto dizer que um quarto da população tem problemas complicados em termos do equilíbrio entre a área psicológica e a área física, na medida em que não é orientado ou não é estimulado a encontrar a resposta dentro dele próprio. Eu disse-vos que esta primeira parte é aquela que realmente vou aqui apresentar-vos com mais pormenor, na medida em que ela é fundamental e é, digamos, a que nos permite a nós termos mais atenção com nós próprios. Temos todos a tendência de apontar o dedo para o outro, o que é normal, que não deveria ser assim,
mas depois, quando chega a altura de nós refletirmos sobre nós próprios, aí é que as coisas começam a ser mais difíceis. Mas eu disse-vos há um pouco, vamos aqui, de maneira muito rápida, com forma simples, descortinar o que é o fenómeno do cérebro. O cérebro é uma central elétrica, é uma central que tem nada mais nada menos do que 100 mil milhões de neurónios, pequeninas células, as quais têm cargas elétricas e que eles, em conexão uns com os outros, em fiações neurais, têm determinadas funções que depois fazem emitir para todos os órgãos. Na medida em que nós, quando temos uma necessidade de alimentação, o cérebro dá um sinal e aí começa a existir a questão de eu ir à procura do próprio alimento. Nos anos 30 do século passado, mais concretamente em 1930, houve uns neurocientistas, o nome deles, o pai de toda a evolução, do estudo da personalidade e da individualidade, Carl Jung, que conseguiram identificar a primeira fiação neural dos neurónios que responde pela questão de nós pensarmos. Agora já estou a pensar, mas eles estão todos a pensar, mas não têm capacidade para pensar. Porque o pensamento, nós temos cerca de 50 mil, 40 mil, 50 mil pensamentos por dia. Só quando pensamos, estamos a deitar energia. Atitude interior que depois é para a parte exterior através de um comportamento. Eu alerto-vos que, ao nós começamos a refletir, e eu ultimamente tenho feito muitas palestras em empresas, onde levo as pessoas a parar para refletir sobre aquilo que é essencial. Nós não podemos esquecer uma questão muito simples. Nós somos um campo energético que corporiza no ventre de uma mulher durante 9 meses, depois saímos com um corpo, o qual depois mantém toda a carga energética até à altura em que o corpo naturalmente acaba por se ir deteriorando, acaba por envelhecer, mas a energia depois descorporiza. Portanto, nós somos energia. Uma prova disso é que almoçamos e que eu saiba não temos dentinhos no estômago. Através do processo bioquímico, dissolvemos determinado tipo de alimentos. Estava eu então a dizer que temos a primeira fiação neural, descoberta nos anos 30, onde é a fiação neural que nós responde pela questão da análise do pensamento e da inteligência analítica. Em 1994, um outro conjunto de cientistas e neurocientistas fazem e conseguiram identificar uma segunda fiação neural, entre as várias que temos, que, como disse há um pouco, responde por várias atividades e funções do nosso organismo, que foi António Damasio, um conterrâneo nosso, e um outro neurocientista estrangeiro, Daniel Goleman, que descobrem, que consegue identificar uma fiação neural que responde pelas nossas emoções, a que nós chamamos de inteligência emocional. A inteligência, que eu um pouco falei a primeira, ou seja, a que responde pelo que eu penso, ela é uma fiação que nós entendemos como uma fiação serial. Esta fiação, em termos de inteligência emocional, é uma fiação que nós identificamos como associativa. Portanto, já temos aqui duas fiações neurais. Uma que responde pela análise, pelo raciocínio, aquilo que eu penso, e outra aquilo que eu sinto. No final do século passado, ao passar para este milénio, uma outra, esta do Canadá, canadense, uma neurocientista canadense, Isabel Soar, identifica uma terceira fiação neural, que é uma fiação que responde por aquilo que eu sou, a essência de mim próprio. Essa inteligência unitiva e integrativa une e integra as duas anteriores, responde por uma coisa que se chama inteligência espiritual. Não tem nada a ver com religiões. Ora, a espiritualidade, ou a inteligência espiritual, vive de 3 realidades, que cada vez está mais afastado do mundo em que vivemos. Um pilar que é a ética, os valores e a moral. Vivemos num mundo sem ética, as pessoas agridem-se gratuitamente umas às outras, sem princípios nem valores, matam-se uns aos outros por coisas de sumenos importância, e depois a questão da situação do princípio da moral dos valores, em que as pessoas estamos num mundo desarticulado da essência do ser humano. Partindo deste princípio, nós vamos conseguir compreender um outro exemplo da história do planeta. Se nós formos na estrada e de repente encontrarmos um banco de nevoeiro muito espesso, muito denso, tomamos determinadas medidas até à altura em que esse nevoeiro se começa a dissipar.
Connosco a história passa-se igual. Nós há dias em que estamos realmente densos, espesos, aquilo que se diz que estamos negativos. Há outros dias que estamos mais positivos, estamos mais fluidos. Ora, tudo isto tem a ver em que a resposta está dentro de cada um de nós. Portanto, quando eu realmente aceitei vir até aqui fazer esta palestra para todos vós, não me interessa que estejam aqui 6 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas, o que interessa é que estejamos em sintonia, estamos a compreender e entender aquilo que realmente estamos aqui a dialogar, mas depois que cada um de nós, por sua vontade própria, por seu livre-arbítrio, é que entende quando é que há de meter a mudança. Há pessoas que nunca engrenam o motor da sua existência. Há pessoas que estão permanentemente parados, com crenças limitantes. E essas pessoas vivem felizes e contentes? Não, vegetam. São sobreviventes, não são viventes. Porque sobreviver é relativamente fácil, viver é que é difícil. Vamos ver porquê? Porque nós, ao fim e ao cabo, quando alguma coisa se passa à nossa volta, nós fazemos registro, primeiras lembranças. Se é algo que nos feriu muito, muito, passa para as memórias, também pode passar para as memórias coisas muito alegres, e aí fica registado, à espera de uma coisa que nós chamamos também gatilhos mentais, que é qualquer coisa que acontece passado 2, 3 anos, 4 anos, que me leva imediatamente a deflagrar uma memória que eu tinha e que vivia anteriormente. Pior, ou melhor, aquilo que temos que refletir é que nós vivemos muito, muito de experiências vividas, do passado. Quando nós temos que ter atenção, uma coisa é a experiência que eu vivi, outra coisa é aquela que eu hei de viver no amanhã, e outra aquela que eu estou a viver neste momento. Portanto, a pessoa que vive é aquela que está atenta àquilo que já viveu, vive o momento presente e cada minuto está a viver, está a projetar para uma realidade futura cada coisa. Meus caros amigos, nós temos que parar de dar tanto lucro a um lobby enorme que é as empresas que fazem os medicamentos. Essas empresas vivem da não informação de nós próprios, temos capacidade de autocura. Temos capacidade de refletir. Temos todos dentro de nós a tal situação de muito ouro dentro de nós próprios. Só que ainda não fomos despertados para o tesouro que somos. Porquê? Porque, conforme eu falei da essência espiritual, ela é a essência do eu, o eu superior, aquilo que realmente é a minha verdadeira destino que realiza a energia. Mas nós temos o eu e o ego. O ego é aquilo que os outros dizem que eu sou, que a maior parte das vezes esmagadora não corresponde à realidade do que sou. Um desafio que vos faço é que, quando saírem, perguntem a vós próprios quem eu sou. E aí vocês vão ter que encontrar a resposta dentro de vós próprios. É muito importante vermos agora a seguir os slides que vou mandar, e aliás digo já que isto é fundamental. Toda a parte que nós temos desta palestra, ela corresponde a determinado tipo de evolução, e vamos ver a comunicação. Observem aqui, o que é a palavra comunicação? É uma ação comum, uma ação comunidade. E nós, quando comunicamos, ela é uma competência. Uma competência é, objetivamente, uma ferramenta. Aqui, o título desta palestra é Comunicação Empática. Mas o que é que quer dizer esta palavra empática? O que quer dizer a palavra empatia? A palavra empatia, simpatia, antipatia, apatia, toda ela é originária de uma palavra patia, que deriva da palavra grega pathos, P-A-T-H-O-S, significa estado, forma de sentir. Quando eu estou simpático, eu estou no estado sim. Portanto, estou perfeitamente aberto. O meu rosto transparece uma determinada luminosidade, uma determinada energia fluida, que nós chamamos de energia não densa. Quando estou antipático, eu estou fechado. Estou perfeitamente dentro de mim, portanto estou no estado não. Quando estou apático, estou sem sentir, portanto o que é gravíssimo, porque as emoções fazem parte da nossa existência e do nosso desenvolvimento. Quando estou empático, eu estou no estado neutro, estou naquele em que estou atento à comunicação da pessoa que me está a falar comigo, está a viver uma situação, eu estou atento à situação, estou a compreender essa situação, e por empatia entro no processo de eu, o outro e a situação que está a ser vivida. Nós estamos aqui, há aqui pessoas que contemplaram, obviamente fizeram referência a uma situação. E porque eu estou num estado de empatia convosco,
compreendo aquilo que estão a dizer, entendo e percebo e, logicamente, vou encontrar a solução mais adequada às vossas expectativas e às vossas necessidades. Nós temos que entender que as minhas necessidades e as vossas necessidades, que são carências, elas têm que ser articuladas. Também quero dizer que há muita mania nas empresas e que somos uma família. Esqueça. Não somos família nenhuma numa empresa. Numa empresa somos equipa. Temos a equipa dos nutritionistas, temos a equipa de outras pessoas que estão atrás de nós, temos a equipa, por exemplo, das pessoas também que tratam das máquinas, etc. E a sintonia dessas pessoas, que todas elas muitas vezes estão em ondas diferentes, parecem que não se escutam uns aos outros. É como quando nós ligamos o rádio, não conseguimos sintonizar realmente o posto que queremos ouvir. Para além da sintonia, tem que haver um esforço de sincronizarmos todas as equipas, toda a energia das equipas, para um objetivo comum a que nos propomos atingir. Muitos de vós têm perguntado, e isto que está aqui a ser dito, outras pessoas já escutaram, não nos vamos preocupar com isso, porque a seu tempo vão ter que escutar. E a seu tempo vão ter que tomar a decisão de querer seguir ou não. Eu costumo brincar e dizer que há muita gente com a caixa de velocidades avariada. Tem que mudar realmente o disco, tem que mudar porque aquela caixa não está síncrona e nós não conseguimos. Porque pessoas não mudam pessoas. Não é? Pessoas não mudam pessoas. Porque nós podemos ajudar as pessoas a evoluir, mas nunca temos a ideia que vamos conseguir mudar a atitude interior de cada um e, logicamente, o comportamento. Vamos aqui agora ver o seguinte. Comunicar é muito mais que verbalizar palavras e construir frases. É muito mais do que isso. Implica estarmos conscientes do que eu acabei de dizer. Eu, nós, os outros e a situação que estamos a viver naquele momento. Quando eu entro em contacto com a minha retaguarda a solicitar uma informação, uma orientação, a pessoa que me escuta do lado de lá tem que ter a noção. Eu, o outro e a situação. E tem que se debruçar sobre a situação. Não tem que fazer juízo de valor. Não tem que fazer rótulos. Não tem que dizer é sempre o mesmo. Pá. Tu só crias problemas. Os teus colegas não criam problemas nenhuns. Isto está fora da situação, porque isto altera todo o campo energético. Portanto, vejam que aqui não há sincronismo naquilo que nós pretendemos e as pessoas acabam por criar conflitos. O maior conflito que nós temos não é o conflito quando nós verbalizamos com o outro, é o conflito dentro de nós próprios. O processo comunicacional é um processo muito curioso. É uma partilha do canal, fazer saber o quê? Ideias. Não opiniões. Ideias é algo que eu tenho, que desenvolvo através da minha reflexão, enquanto que a opinião é a cristalização da ideia. Vou-vos dar um exemplo. Porquê é que se diz que política, futebol e religião não se discute? Porque são opiniões. Eu tenho a opinião que o meu clube é o maior, ele é que deve ganhar os campeonatos todos, joga sozinho. Tenho a opinião que o meu Deus é o Deus que faz mais milagres, os outros deuses não fazem nada, são os diabinhos. E depois tenho também a ideia de que, na política, o tipo do meu partido é que está sempre no governo, mas é comunista direito. Já chega à direita, não é? Por isso, nós temos que ver que as opiniões é sempre fruto de uma ideia que está retida em mim, da qual eu não abro mão e não me abro ao diálogo. E uns conhecimentos. Saberes é uma coisa, conhecer é outra. Saber é o campo da teoria que eu tenho. Conhecer é a prática da teoria. Há um exemplo também. Teoricamente, toda a gente guia neste país. Toda a gente sabe guiar. Mas, em termos de conhecimento, poucos sabem conduzir. Porque isto é prática, não é? Por isso, temos 600 mortes, não é? Toda a gente guia. Toda a gente sabe. Depois deram-lhe uma licença, como dão aos teus cubinhos, não é? Pós-legal, dizem então ali os pedais, não sei o que mais, mas depois, meus amigos, é os quilómetros que passam por cima das pessoas, a experiência que nos leva para os conhecimentos. Cá está a experiência. Os tais valores, as crenças. As crenças é algo de muito importante. Quando somos pequenos, é que os nossos pais transmitem-nos logo a levar a acreditar o que nos pode fazer mal, aquilo que nos pode, por exemplo, numa rua, chamar a atenção, tens de ter cuidado, não atravesses, cuidado, são crenças. As crenças fazem parte
quando elas não são limitantes, quando não nos limitam, são importantes. Agora, uma crença limitante, por exemplo, é muito vulgar. Oh, meu amigo, está a falar muito bem, mas eu nasci assim, ou assim, que não está bem, põe de lado. Isto é uma crença limitante. Porque não me deixa meter a sincronia, não me deixa meter mudança. Nós todos estamos sempre na própria evolução. As percepções, é muito importante ter a percepção do que nos rodeia. Tudo o que eu estou a dizer aqui é escusado estarem a pensar. O homem está a falar muito bem, é tudo muito bonito, porque há uma coisa que nos digo. Temos que parar de dar lucro àquele estabelecimento que realmente tem a porta aberta com uma cruz verde chamada farmácia. E muito menos da medicina tradicional, quando recorremos aos médicos, acreditando que eles nos vão ajudar. E se eu vou ansioso, tomem nota que a depressão e a ansiedade são estágios diferentes. A depressão surge de um fator externo em mim próprio, de uma coisa que me está a acontecer, a perda de um familiar, a perda de um emprego, situações complicadíssimas levam a estados de depressão, que têm que ser ajudados com técnicos da área da saúde mental para conseguir ultrapassar essa situação, que os meus pensamentos estão permanentemente densos e que me atiram cada vez mais para essa tristeza. Enquanto que a ansiedade já não é. A ansiedade é a pessoa que por ela própria tem que refletir que não pode estar à espera do amanhã sem realmente construir no presente determinados caminhos e traçar novas metas e objetivos para atingir. Isto é também fundamental para nós compreendermos o que estamos aqui a dizer. Mas veja, o quê? Entre quem? E agora a atenção. Pessoas que conhecem o significado que se diz e que se faz. Partimos sempre do princípio, quando há uma comunicação, a pessoa a quem eu estou a dirigir sabe perfeitamente o significado daquilo que eu estou a dizer, do que quero fazer, porque a pessoa se situa precisamente naquilo que é o cerne da questão, aquilo que é o ponto nuclear da questão, a questão da situação. Forma de comunicar, comunicação empática, que se baseia em estarmos conscientes das nossas necessidades e dos outros com a finalidade de falar, sem magoar, e escutar sem se ofender. Então, com certeza que é importante. A comunicação empática cria e desenvolve um diálogo baseado na franqueza e na empatia, indo ao encontro das necessidades dos outros. Sempre procurarmos compreender. Eu entrei em contato com a empresa, com a dona da empresa, quer ser naquele momento devidamente esclarecido. Porque a palavra diálogo é uma palavra muito curiosa. É uma palavra também que tem aqui uma palavra central, que é a palavra logo, que significa ciência de, não é? E o dia. O diálogo é a ciência da clarificação. É a maneira de eu clarificar uma situação. E daí o povo se diz que pelo diálogo se fez dia e se faz dia. E ir ao encontro das necessidades dos outros. Por norma, aprendemos a utilizar uma linguagem que, em vez de nos incentivar a compreender aquilo que o outro está a dizer, e compreender o que sentimos e o que necessitamos, nos impela a rotular, comparar, exigir e proferir julgamentos. Pois é, fulano, contigo é que há sempre todos os problemas. Olha uma coisa, o teu colega fez exatamente isso, vai lá tantas vezes que não te levantou nenhuma questão. Tu foste lá uma vez, levantaste todas. Porque será? Muito simples. Porque se calhar a situação que o colega anteriormente viveu permanentemente nunca foi igual àquela que eu estou a viver. É muito lógico, claro. Não se trata aqui de eu querer ou não querer. São situações diferentes. Portanto, aí tem que haver determinado tipo de cuidados. A comunicação nos tempos em que vivemos é por norma agressiva. É por norma agressiva. E é agressiva porquê? Porque não respeita a identidade e as ideias das pessoas com quem estamos a dialogar, o que provoca conflitos. Eu tenho que respeitar a identidade do outro, tenho que respeitar as ideias, até precisamente para evitar a questão dos próprios conflitos. Então temos que mudar de foco. Temos que objetivamente não nos fixarmos nas atitudes e formas do outro, mas colocarmos nas suas necessidades. Aquilo que eu disse há um pouco. O colega que foi ali e que está a levantar aquela questão, ele tem uma necessidade. Necessidades são carências. Toda a necessidade gera um desejo. Todo um desejo, quando preenchido, vai ao encontro de uma expectativa.
quando eu tenho um cliente a solicitar um determinado serviço da empresa, ele tem uma necessidade de que aquela mercadoria saia daquele local para o outro. E tem um desejo que tudo corra de acordo, de maneira em que, quando a mercadoria entra em cima do nosso caminhão, essa mercadoria vai objetivamente ser entregue no outro local, dentro das expectativas que foram criadas. Por isso, temos que mudar as atitudes e falas do outro e colocar-nos nas suas necessidades, naquilo que é essencial e não naquilo que é acessório. Ao praticarmos a comunicação empática, as palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tantas vezes, tornam-se respostas conscientes, tendo por base o que percebemos, sentimos e desejamos. Por isso, eu disse no início, nós temos em casa, chegamos a casa cansados, temos a companheira, temos os filhos, há qualquer coisa que eu levo em mim denso, por um dia de trabalho, de grande pressão, e assim que entra em casa, em vez de entrar numa situação mais leve, procurar isso, assim que alguém da família abre a boca, hoje não me chateias, que eu chatear já venho eu. Isto não é verdade. Isto é a não conseguir nós próprios interpretarmos, a cura está dentro de cada um, nós temos capacidade de ir ao ponto. Então vamos aqui ver os 4 princípios desta comunicação. O primeiro princípio é separar julgamentos de factos e prestar atenção às situações. Tem que separar o julgamento de factos. Aquele julgamento que eu estou a fazer, aquela pessoa que está a entrar em contato comigo, que está a levantar tarefa, do meu ponto de vista, eu considero que está a levantar dificuldade, não. A situação é que é diferente. Temos sempre de nos focalizar naquilo que o outro está a fazer ou a falar, sem interferência do nosso ponto de vista ou opinião sobre isso. Até porque se nós interferirmos na opinião, imaginemos que você me coloca aqui uma questão, tudo o que o senhor está a dizer teoricamente é correto, e o senhor tem que responder. Respeito o que me está a dizer, de facto, ainda bem que o registro está em sintonia comigo, agora a parte da sincronia é assim que me compete. Não há nada. Não tenho que dizer, mas porquê? Não tenho que entrar num diálogo de que não leva a lado nenhum, por em causa, porque a pessoa pode estar aqui e aquilo que está a escutar. E por isso é que eu digo a todos os colegas que estiveram na minha paciência e acabaram por passar por aqui convosco cerca de 120, é que eu digo e agradeço imenso, porque a partilha, a oportunidade que vocês estão a dar de eu poder realmente convosco partilhar, leva-me a mim a aprender, porque eu aqui escutei-vos com atenção e há aqui muitas questões que eu registrei e que isso eu devido tempo as falei a repercutir a quem da direita, porque as pessoas não falam por falar, as pessoas sentem aquilo e quando sentem estão interessadas na melhoria, estão interessadas em que haja sintonia e sincronia. A maioria das empresas, dos caros amigos, não é da empresa A, B ou C, não está atenta à sintonia. Mas depois cria aquela história, não é? Atenção, vamos todos estar bem como a família que somos. Família nenhuma. Interessa que haja aqui sintonia entre as partes das pessoas e, fundamentalmente, no que diz respeito àquilo que nós dizemos, às funções e às atividades de cada um, aos objetivos a atingir. Julgamentos. É necessário prestar muita atenção para não julgarmos ou colocarmos a culpa do que estamos a sentir em outra pessoa. Eu sou uma pessoa da retaguarda, alguém entrou em contato comigo porque tem uma necessidade de uma orientação e eu automaticamente julgo logo essa pessoa, é sempre o mesmo, não coloco-me na situação dele, porque ao fim e ao cabo não estou a sentir aquilo que estou a sentir dentro de mim, eu repercuto nele com agressividade. É sempre o mesmo, sou tu é que levanta as questões e problemas. Precisamos assumir a responsabilidade do que sentimos. Portanto, a pessoa tem que assumir aquilo que está a sentir, ela tem que conseguir. Um exemplo que vem a seguir é um exemplo muito curioso para nós compreendermos, que é um exemplo da nossa área, para entendermos o que estamos aqui realmente a falar. O que os outros dizem e fazem pode ser um impulso, mas nunca a causa dos nossos julgamentos. Aquilo que eu estou a dizer ou a fazer para a pessoa que está na retaguarda e que tem comigo quase uma equipa de exploração de uma unidade móvel de negócio, vulgarmente conhecido como caminhão, tem que ser uma situação
um impulso, mas nunca pode ser a causa de eu fazer um julgamento. Quer dizer, este indivíduo não quer trabalhar, está a levantar questões, não pode acontecer isso, não deve acontecer. Claro que não deve, poder pode, cada um faz o que quer. Necessidades. Com frequência somos criticados e julgados por identificarmos as nossas necessidades, o que dificulta a comunicação empática. Portanto, nós somos julgados, veja bem, criticado, por, ao identificar a minha necessidade, o apoio que eu necessito, a carência de uma orientação, automaticamente estou a ser julgado e há muitas pessoas que acabam por dizer mesmo: eu não estou para isso, então mais vale estar calado e deixar andar. Aqui lembra-me a situação que eu digo muito nestas sessões, que é a realidade que a Constituição da República Portuguesa passava a ter 2 artigos. Primeiro artigo: o português é um desenrascado. É verdade, por isso escolhemos o. Segundo artigo: logo se vê. Olha, vai, logo se vê. Pior é quando logo se vê, se acontece alguma coisa, é sempre vai quebrar para o lado mais fraco. Mas logo se vê. Muito bem. Quando estamos num diálogo, quando estamos a dialogar, como aqui nós estamos a fazer, é primordial valorizar as vossas necessidades. Que é aquilo que me leva aqui. As pessoas que se sentaram aqui transmitiram necessidades, carências, necessidades que têm. Para poder valorizar, portanto, eu tenho aqui que valorizar as minhas necessidades, as minhas carências, para eu poder valorizar as vossas necessidades. Por isso, todos na vida, quando estamos numa equipa, somos fornecedores e clientes uns dos outros. Quando eu estou a iniciar um serviço que me foi realmente transmitido para o fazer, eu naquele momento, a pessoa que me deu a indicação é o meu fornecedor. Eu sou o cliente nesse sentido. Mas depois também inverte-se a mesma posição. Porque eu vou construir o serviço, pelo que simultaneamente eu também sou fornecedor àquela pessoa que me entregou o serviço. Nós na vida somos permanentemente fornecedores, clientes. Muito bem. E agora vamos ver o pedido. Como saber se é um pedido ou uma exigência? É uma parte fulcral. Aquela que aqui eu vos vou agora realmente abordar. Vejam bem. Os pedidos normalmente são recebidos como exigências quando o outro acredita que é culpado ou punido, se não os atenderem. Quando as pessoas nos ouvem fazer uma exigência, reagem com 2 opções: submissão ou rebelião. Para compreendermos, vamos então aqui a um exemplo objetivo. O António fez o seguinte pedido ao cliente: a carga está danificada. Está a culpar. Está a culpar. Ou seja, não vê que a carga está toda danificada. O cliente, quando escuta que a carga está danificada, torna-se imediatamente agressivo. Porque eu estou a criticá-lo. O senhor tem de assinar um CRM. Não é um pedido, é uma exigência. Tem de! E depois pune, se quer que eu a leve. O que é que aqui decorre? Um conflito. Mas quem é você para dizer que a carga está danificada? Danificada pelos seus olhos. E mais, mas quem é que não me pode obrigar a assinar um CRM? E essa história de dizer que não leva? Não leva, depois eu cá tratarei do assunto. Não vai lá nenhum. Mas agora vamos ver o que fica furioso e gera-se uma enorme discussão, porque o pedido foi interpretado como uma exigência. Mas isto também fazemos na vida privada. Um miúdo de 16 anos. Olha, meu filho, vamos dizer, olha, tu cada vez estás pior. E se continuas assim, podes ter a certeza, ou mudas de maneira de estar, ou eu trato de ti. Mudas, é uma exigência, não pedir, ou eu trato de ti, quando podemos dizer. Olha, meu filho, vamos ter que refletir por aquilo que está a passar, para tu compreenderes e melhor interessar e falares comigo sobre as consequências dos mesmos. Portanto, tudo tem uma consequência. Não temos que estar, independentemente, é na família, na vida particular que nós treinamos todas estas situações.
Mas agora vamos ver como é que reformulávamos isto. De uma maneira muito simples. Dá-me o estado da carne. O estado da carne. Eu não tenho que criticar se está navegado ou não. Tenho que fazer um CMR com reservas. O cliente diz. Mas o que é isso? Percebe? É uma questão muito simples. A mercadoria é sua. É que está aqui, que eu vou pôr em cima do caminhão. E vou entregar a outra pessoa. No momento em que coloco esta mercadoria, dado o estado dela, em cima do caminhão, eu responsabilizo-me pelo estado dessa carga até o momento em que entrei. E quando estou a solicitar, eu pedi, que realmente vamos fazer uma decisão de reservas, é para proteger o seu bem e o bem da pessoa que vai receber, na medida em que eu sou um meio que tenho que responsabilizar por outra gente. Calma. Vejam que a anterior é um conflito pegado, não vai a lado nenhum. A outra que eu acabo de dizer já não é. Por isso, nós temos que ter muita atenção à forma como comunicamos. Meus amigos, isto é uma maneira de quê? Não é uma maneira de ser simpático, mas empático. Ter a capacidade de entender e compreender o momento. Isto tem muito a ver com o campo da nossa própria energia. Um pouco disso, nós por dia temos cerca de 50 mil pensamentos. Vejam este cenário. Imaginem que temos uma piscina em casa. Não a tapamos. E ela foi criando os líquidos, portanto, aquelas ervinhas, etc. Não passa da cabeça de ninguém que eu vá mergulhar naquela água. Porque ela está, normalmente, a uma água que esteve estagnada e está contaminada. Mas nós estamos sempre a mergulhar nos pensamentos densos que temos. Não temos a capacidade de aliviar, fazer fluir esses mesmos pensamentos. Daqui eu quero dizer que, cada vez mais, a saúde mental nas empresas é primordial. E nós, com a saúde mental perfeitamente equilibrada, nós temos a possibilidade de viver mais uns anos. Vou terminar esta minha intervenção com uma situação de uma frase que um dia li sobre a questão de perguntar a um sábio. Perguntaram a um sábio quantos anos ele tinha. E o sábio respondeu: os anos que já vivi e os anos que vou viver. Ora, os anos que eu já vivi são as minhas experiências. Os que vou viver são aqueles que eu vou viver em parte diferente. É muito importante para todos nós que estamos nesta sala, ao sair ali, pensem, ao sentarem-se no caminhão todos os dias, lembrem-se de mim. Curioso, estou a fazer sintonia do caminhão. E agora vão ter a mudança síncrona. Quando de manhã eu saí de casa, nós somos simultaneamente autores, escrevemos o nosso guião de vida para o dia. Somos atores, representamos aquilo que escrevemos. E somos espectadores. Imaginem que eu acordo de manhã e sei que vou fazer um serviço a um cliente que é daqueles terríveis, daqueles que são agressivos, daqueles que são extremamente antipáticos. E eu escrevo o guião, já tenho o dia estragado. Depois vou representar. Então, até chegar ao cliente, o meu rosto está fechado, enfim, está perfeitamente denso, energeticamente negativo, porque vou ter, ao fim e ao cabo, estou a representar aquilo que eu escrevi. Depois sou espectador. Vou tornando-me espectador da realidade que vai ser acontecendo, comendo as pipocas da infelicidade, tendo como resultado uma coisa muito simples, que é a tristeza que me invade. Por isso, meus caros amigos, não é como outro dia passam por ser feliz, porque a felicidade e a tristeza são momentos. Mas pensem muito na vossa saúde mental. Este exemplo que eu dou muito nas minhas palestras, utilizando talvez a própria convosco, do que diz respeito à parte da sintonia e da sincronia, que nunca mais se esqueçam. Todos os dias ao entrar, eu estou em sintonia com este caminhão. Vou ter mudança. Mas será que na minha vida privada, na família, eu estou em sintonia e meto a mudança na minha evolução? Ou estou sempre a dizer, eu claro que não mudo, tu não mudas? Acompanhei. Chego a casa, ninguém respeita que eu me cansado, culpa aos outros. Ao fim e ao cabo, eu quero tranquilidade, exigência, porque qualquer dia estou farto disto. Punição.
Vamos pensar que nós somos indivisíveis, temos uma realidade profissional e uma realidade pessoal. As duas têm que estar síncronas e síncronas, porque senão é muita dificuldade. Quero-vos dizer que, de facto, aquilo que aqui vos acabei de dizer é um elemento primordial, até porque vai fazer parte da nossa própria realidade existencial. Não esqueçam, este ano, ao ter